Por muito tempo a pergunta ficou no ar: estamos sozinhos? Mas nos últimos anos documentos anti-secretos começaram a aparecer, relatos de militares ganharam força e cientistas encontraram sinais que podem mudar tudo. No espaço, aqui na Terra e até dentro de governos há algo acontecendo. E agora mais do que nunca as pistas estão vindo à tona. Os pilotos foram claros. O objeto se movia de um jeito que não faz sentido. Nenhuma tecnologia que conhecemos pode fazer isso. O próprio governo dos Estados Unidos admitiu publicamente que há fenômenos aéreos que não conseguem explicar. E esses registros não são de agora, mas vêm de décadas atrás. O que está acontecendo? O que esses documentos revelam? E mais importante, será que já tivemos contato sem nem perceber? Hoje vamos mergulhar nessas descobertas que estão saindo das sombras. Em 2020, o Pentágono tomou uma decisão inesperada: divulgar oficialmente 3 vídeos captados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos. Essas gravações, antes classificadas, mostravam objetos realizando manobras que desafiam tudo o que se conhece sobre aviação. Um deles, chamado Gimbal, exibia um objeto girando no ar sem qualquer superfície de controle aparente. Outro, conhecido como Go Fast, capturava um objeto se deslocando a uma velocidade impressionante sobre o oceano. Mas o mais famoso foi o FLIR 1, que fazia parte de um encontro ainda mais intrigante. O episódio aconteceu em 2004, durante um treinamento militar na costa da Califórnia. O comandante David Fravor e sua equipe foram enviados para investigar um objeto detectado por radar. O que encontraram desafia qualquer explicação convencional. O objeto era branco, ovalado, sem asas ou meios visíveis de propulsão. Ele se movia de maneira abrupta, parando no ar e acelerando em velocidades impossíveis. Em certo momento, Fravor tentou se aproximar, mas o objeto disparou para longe em menos de 1 segundo. Minutos depois, o radar do porta-aviões USS Princeton detectou o mesmo objeto a quilômetros de distância, como se tivesse previsto para onde os caças iriam. Esse evento ficou conhecido como o caso Tic Tac, e até hoje permanece sem explicação oficial. A revelação desses vídeos não foi um caso isolado. Em 2023, David Grush, um ex-oficial de inteligência que trabalhou no Programa de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos dos EUA, fez declarações bombásticas ao Congresso. Segundo ele, o governo não apenas tem conhecimento da existência de objetos de origem desconhecida, mas também estaria em posse de tecnologia não humana. Grush afirmou que há programas secretos dedicados à recuperação e engenharia reversa desses materiais. Suas declarações foram feitas sob juramento e ganharam grande repercussão, mas até agora nenhuma prova física foi apresentada publicamente. Enquanto os Estados Unidos liberavam alguns de seus arquivos, o Brasil já possuía uma longa história de registros oficiais sobre OVNIs. Um dos casos mais impressionantes ocorreu em 1977, durante a chamada Operação Prato. A missão foi conduzida pela Força Aérea Brasileira na Amazônia, após relatos de luzes misteriosas sobrevoando a região de Colares, no Pará. Moradores afirmavam que essas luzes não apenas apareciam no céu, mas também atacavam pessoas, deixando marcas em seus corpos. Relatos médicos indicavam sintomas incomuns, como fraqueza extrema e pequenas queimaduras circulares na pele. O comandante da operação, o Iranger Rolanda, entrevistou dezenas de testemunhas e registrou os fenômenos em centenas de páginas de relatórios, além de fotografias e vídeos. Após meses de investigações, a operação foi encerrada sem explicações definitivas. Décadas depois, em 1997, Rolanda quebrou o silêncio e revelou que ele próprio testemunhou objetos realizando manobras impossíveis. Poucos meses após dar essa declaração, ele foi encontrado morto em sua casa em circunstâncias misteriosas. O caso segue envolto em dúvidas, e os documentos liberados pelo governo brasileiro confirmam que algo incomum aconteceu na região, mas sem conclusões definitivas. Esses registros, vindos de diferentes países e períodos, indicam que o fenômeno não se limita a um único lugar ou época. Os arquivos estão aí, os relatos são reais e as perguntas continuam sem resposta. Em 1977, um sinal vindo do espaço chamou a atenção da comunidade científica. Registrado pelo radiotelescópio Big Ear, no estado de Ohio, o sinal durou 72 segundos e foi tão intenso que o astrônomo Jerry Ehman, responsável pela análise, circulou a sequência de números no relatório e escreveu ao lado: "Uau! Até hoje, não há explicação definitiva para a origem do fenômeno."
Diferente de interferências conhecidas ou transmissões artificiais da Terra, esse sinal parecia vir de uma fonte desconhecida na constelação de Sagitário. Nenhum outro evento semelhante foi detectado naquela região desde então, o que só aumentou os debates sobre a possibilidade de uma transmissão de origem extraterrestre. Décadas depois, em 2023, outro sinal intrigante surgiu. Dessa vez, astrônomos captaram uma transmissão vinda da estrela HD 164.595, localizada a cerca de 94 anos-luz da Terra. O que chamou atenção foi a força e a frequência do sinal, características que normalmente indicariam uma fonte artificial. Ainda que algumas hipóteses apontem para fenômenos naturais ou transmissões terrestres refletidas no espaço, a possibilidade de uma origem inteligente não foi descartada. Cientistas continuam monitorando a área, mas até agora, nenhuma repetição foi detectada. Enquanto sinais misteriosos chegam do espaço, evidências mais concretas surgem bem mais perto, em meteoritos encontrados aqui na Terra. Um dos casos mais estudados é o do Allan Hills, 84001, um meteorito marciano descoberto na Antártica em 1984. Em 1996, a NASA anunciou que estruturas microscópicas encontradas em seu interior poderiam ser fósseis de bactérias alienígenas. A análise revelou a presença de compostos orgânicos e pequenas formações que lembravam micro-organismos fossilizados. A descoberta causou grande impacto, levantando a possibilidade de que Marte já teve vida no passado. Apesar das discussões que seguiram e de pesquisas indicando que processos não biológicos poderiam explicar parte dos achados, até hoje o debate não foi encerrado. Além de sinais e meteoritos, os avanços na astronomia levaram a descobertas ainda mais surpreendentes. O telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, começou a analisar atmosferas de exoplanetas, revelando dados impressionantes. Em 2023, um dos estudos mais comentados identificou a presença de dióxido de carbono e metano em um planeta chamado K218b, localizado a 120 anos-luz da Terra. Essas assinaturas químicas são associadas a processos biológicos na Terra, o que levanta a questão: será que esse planeta pode abrigar algum tipo de vida? Embora ainda não seja uma prova definitiva, a descoberta reforça que planetas com condições favoráveis existem e estão sendo encontrados com mais frequência. Entre os que defendem a existência de vida fora da Terra, há aqueles que acreditam que o contato já aconteceu há muito tempo. Alguns dos mais renomados astronautas da história levantaram essa hipótese. Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua e membro da missão Apollo 14, declarou diversas vezes que informações sobre vida extraterrestre estavam sendo ocultadas por governos e instituições militares. Segundo ele, oficiais de alto escalão relataram a presença de objetos desconhecidos monitorando instalações nucleares, mas esses casos nunca foram divulgados oficialmente. Outro astronauta, Gordon Cooper, também falou publicamente sobre suas experiências. Em uma de suas missões na década de 1950, enquanto pilotava um caça a jato, ele avistou um objeto metálico não identificado se movendo a uma velocidade impressionante. Anos depois, durante sua passagem pela NASA, afirmou ter recebido relatos de militares que presenciaram OVNIs pousando e decolando em bases secretas. Cooper defendia a ideia de que as evidências estavam sendo mantidas longe do público, mas que um dia a verdade viria à tona. Não são apenas astronautas que levantam essas questões. Cientistas também investigam a possibilidade de contato extraterrestre, mas sob outra perspectiva. O físico Avi Loeb, professor de Harvard, gerou grande repercussão ao sugerir que um objeto interestelar, detectado em 2017, chamado Oumuamua, poderia ser uma sonda enviada por outra civilização. Diferente de asteroides comuns, Oumuamua possuía um formato alongado em comum, não apresentava cauda como um cometa e acelerou de maneira inesperada ao sair do sistema solar. Loeb argumenta que essa aceleração poderia indicar o uso de uma tecnologia desconhecida, possivelmente uma vela solar artificial criada por uma civilização avançada. Sua teoria foi contestada por outros pesquisadores, mas nunca foi completamente descartada. Se essas civilizações realmente existem e estão muito além do nosso entendimento, talvez nunca as encontremos da forma que esperamos. Mas com cada nova descoberta, o quebra-cabeça vai se montando. E a grande questão permanece: será que estamos à beira de uma revelação que pode mudar tudo? Diante de tantos registros, relatos e descobertas científicas, uma coisa é certa: o mistério continua. Seja pelos vídeos desclassificados, sinais vindos do espaço, ou indícios encontrados em meteoritos e exoplanetas, as evidências levantam mais perguntas do que respostas. Se já tivemos contato ou se estamos prestes a descobrir algo grandioso, ainda não sabemos.
Mas com os avanços tecnológicos e a crescente transparência em torno do assunto, talvez a verdade esteja mais próxima do que imaginamos.